Vamos lá, terminei o treino e eu faço questão que esse primeiro vídeo seja feito aqui, exatamente neste lugar. Mas por que ser feito aqui nesse lugar, né? Há 2 anos, quando eu cheguei aqui em Navega Beach, eu costumava todos os dias, 5 horas da manhã, coloquei essa meta, vou treinar todos os dias, 5 horas da manhã. E eu vinha exatamente nesse ponto aqui para fazer alguns exercícios. Eu preferia aqui do que uma academia. Onde eu moro tem academia, mas eu preferia aqui, justamente para ter esse contato com a natureza. E é exatamente daqui que eu quero gravar esse vídeo, contando um pouco sobre a minha carreira e o principal. Cara, foi difícil chegar até nesse exato momento onde você se sente realizado na tecnologia, com vários planos para o futuro, estudando bastante, focado, sabendo o que está acontecendo realmente. Que eu acredito que o maior problema de muitos que estão estudando e principalmente se dedicando ao mundo da tecnologia é saber o ponto exato onde precisa focar toda a sua atenção, todos os seus estudos e descobrir para que caminho, para que lado a tecnologia está andando. Tá difícil descobrir isso com tanta evolução acontecendo, com tantas tecnologias chegando, está quase impossível de realmente ter esse norte, né, hoje na tecnologia. Até mesmo porque surgiram dezenas de gurus na internet prometendo entregar programação em 6 meses, emprego de 6, 7, 8, 10 mil em 6 meses. Isso é praticamente impossível. Eu quero deixar bem claro para você neste vídeo que isso é praticamente impossível, tá bom? Vou contar um pouco da minha trajetória, uma pessoa que seguiu realmente ali os passos que achava que deveria seguir no começo. Vou explicar alguns passos que eu errei, que eu não deveria ter seguido, alguns caminhos que eu tomei ali no comecinho da carreira e realmente fez toda a diferença para mim. E eu espero que realmente esse vídeo te ajude a entrar de vez no mundo da tecnologia, quem sabe até fazer uma migração diária, mas sempre na cautela, sempre fazendo tudo que precisa ser feito, um passo de cada vez, para que realmente não faça algo que lá na frente você se arrependa. Então se liga nesse vídeo, porque vai te ajudar bastante, beleza? Então quero voltar lá para 2019. Como estava a minha situação em 2019 quando eu cheguei no mundo da tecnologia? Na verdade, os meus primeiros estudos foram lá em 2018 ainda. Comecei a estudar em 2018, mas em 2019 foi quando eu tomei a decisão, lá no comecinho, em janeiro, eu quero viver disso, eu quero fazer parte da tecnologia, eu quero desenvolver novas tecnologias. Mas como era a minha situação naquele exato momento? E era uma situação um pouco complicada. Por quê? No exato momento que eu comecei a me dedicar de verdade à tecnologia, estudar todos os dias, no mínimo 4 horas todos os dias, eu estava na situação onde já tinha anos anteriores a 2019, já tinha falido uma empresa que eu tinha tentado simplesmente tocar sozinho, sem ter nenhum conhecimento sobre empreendedorismo, então para mim foi um desastre. Quem conhece um pouco da minha história vai saber do que eu estou falando. E antes da empresa eu era do mundo do entretenimento. Quem me conhece sabe que eu fui cantor sertanejo durante muitos anos. Foram mais de 10 anos de carreira, gravei alguns CDs, mas depois que eu decidi deixar a música, eu fui para o empreendedorismo e não deu certo. Não consegui, simplesmente fali o negócio onde eu tinha tentado ali tocar e não deu certo de forma alguma. Então depois que o negócio quebrou, literalmente isso, o negócio quebrou, eu voltei a trabalhar assalariado e naquela época ganhando um salário mínimo. Era o salário que eu ganhava, mas com a visão sempre do futuro. E foi exatamente nesse ponto, do salário mínimo. Cara, ganhando um salário mínimo para sustentar a minha família, estava me dedicando bastante aonde eu estava, mas com a vontade de crescer, com foco no futuro e pensando o que pode me ajudar para que eu saia aqui dessa vida e alavanque aí na carreira e tudo mais. Foi onde eu conheci a tecnologia. E esse foi o divisor de águas em minha vida. Por quê? Quando eu encontrei os primeiros vídeos ensinando a programar, eu simplesmente, digamos que deu aquela start na minha mente e aquela luzinha que acende. Cara, isso aqui é perfeito, eu quero isso para minha vida. Então o primeiro sinal que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo: se você viu alguém escrever código, se você viu algum vídeo de alguém escrevendo código e simplesmente você se encantou com aquele momento ali de entender que tudo que está sendo escrito vai se transformar em algo dentro da tecnologia. Se você teve esse estalo, se você teve essa vontade, tenha certeza, a tecnologia é para você. Esse é o primeiro sinal. Muitas pessoas que eu já tentei trazer para o mundo da tecnologia, que eu mostrava códigos e mais códigos, e essas pessoas, cara, isso não tem nada a ver comigo, eu não gosto, posso até fazer aqui, estou tentando escrever um código, mas eu acho que não tem nada a ver comigo. Se você tem esse pensamento, infelizmente a tecnologia, o desenvolvimento de software não é para você. Então, pode tentar até outra área dentro da tecnologia, mas literalmente
desenvolvimento de software não é para você. Mas se deu aquele start, assim como deu o primeiro start, quando eu vi os primeiros códigos, tenha certeza, o mundo da tecnologia é para você e você vai longe, muito longe. Foco total nos seus estudos que você vai conseguir, tá bom? Então esse foi o primeiro start, assim. E os códigos, gostei pra caramba, falei, mano, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E a partir desse dia, então, dedicação máxima. Vou te dizer aqui em torno de 5 horas por dia. Logo no comecinho, eu tava trabalhando, excluí todas as redes sociais. Falei, vou focar 1000% nisso aqui. Tenho o meu trabalho durante o dia, que é o meu ganha-pão. Terminou meu trabalho, vou fazer o quê? Foco nos estudos, foco nos códigos e vou dedicar minha vida a isso aqui. E foi assim durante uns 8 meses, estudando mesmo, em torno de 4 a 5 horas todos os dias. Só que durante esse período eu percebi que eu já estava muito cansado, eu já estava não estava tendo tempo com a família, né? Minha filhinha, a mais velha, ainda era bem pequenininha, tinha 2 aninhos, então para mim ia fazer 2 anos na verdade, para mim estava bem complicado. Eu não conseguia dar atenção para ela nem para minha esposa e realmente eu estava vivendo para o trabalho e fora o trabalho estudar, escrever código e tentar me engrenar nesse mundo da tecnologia. E agora vem um segundo conselho que eu não tive esse conselho lá atrás, mas eu acho que vai te ajudar bastante na sua carreira, principalmente na fase de migração. Eu estava estudando ali de 4 a 5 horas por dia, mas estava precisando do principal. Alguém que me guiasse naquele caminho e falasse, cara, você está fazendo coisas erradas, vai por aqui. Se eu soubesse disso antes, eu tinha contratado um mentor, comprado realmente um curso que me entregasse algo de valor antes, mas eu não sabia, então eu fiquei ali catando coisas no YouTube, algumas coisas em alguns blogs. Na época o Stack Overflow era muito forte, então eu ficava ali no Stack Overflow vendo o código da galera, resolvendo bug. Era muito louco, assim, era tipo, mano, eu vou tentar fazer isso aqui sozinho, se não der certo, eu vou tentar de novo, e ia sozinho, tentava sozinho. Então o segundo conselho que eu te dou é, depois que já deu o estalo lá, e é isso que eu quero pra minha vida, deu certo, sua mente abriu para isso, segundo conselho, procure um mentor. Ele vai te direcionar exatamente no caminho que você deve andar. Porque eu te dou um exemplo. O quanto eu já rodei até chegar aqui nesse exato momento onde eu tô, vivendo uma vida, até alguns mentorados falam isso, poxa, eu quero viver isso que o Zac está vivendo, ter um emprego bacana, morar num lugar bacana, e eu falo, continue, você está no caminho certo. Você está na primeira fase que eu estive lá atrás, só que você está diferente. Eu falo sempre isso dos meus mentorados. Você está numa fase diferente, porque lá atrás eu não tinha um mentor, lá no comecinho, e vocês já começaram com o mentor, então você já tem um caminho. Basta seguir, estudar do jeito que eu falo que é para vocês estudarem, vocês se dedicarem ao máximo, o mínimo de horas que precisa estudar todos os dias. Programação não existe isso de ficar 2, 3 dias sem estudar, esqueça isso. Se você ficar 2 dias, 3 dias sem estudar, você vai esquecer praticamente tudo, tá bom? Eu falo assim porque é realmente tudo, você vai esquecer o que você fez. Ah, aprendi N coisas essa semana, fiquei sem estudar, esqueceu tudo, é exatamente assim. Então quando eu startei para esse propósito, cara, eu preciso ter um mentor. O que eu fiz? Professor Carlos, foi o meu primeiro professor, meu primeiro mentor, um cara extraordinário, super conhecido no mundo da tecnologia, principalmente desenvolvedor Python, cara que já participou de vários projetos no Brasil, na FAB e em outras empresas também. É um cara extraordinário, conhece tudo sobre data science, sobre machine learning, deep learning, e foi o cara que eu mergulhei para poder ele me ensinar o que ele sabia, e foi extraordinário. Em questão de 3, 4 meses eu já estava sentindo que a minha oportunidade já estava batendo as portas ali. Eu falei, cara, já está chegando o momento de ter essa oportunidade, e eu me dediquei demais. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei com a minha esposa, todos os meses eu estava trabalhando e eu tentava guardar ali 300, 400 reais e intocar esse dinheiro e falar, isso aqui vai ser de grande serventia lá na frente. E quando eu percebi que eu tinha exatos 6 meses de reserva para viver com a minha família, o que eu fiz? Pedi demissão do meu emprego e falei, eu vou me dedicar integralmente a isso, a tecnologia, e eu vou conseguir. Eu tenho 6 meses de vida, digamos assim, 6 meses para sustento com a família. E foi uma loucura? Foi. Não indico ninguém fazer isso hoje, tá bom? Continue com o seu trabalho, vai ali guardando seu dinheirinho também, mas não peça demissão para ficar estudando e projetando uma carreira em cima desse achismo, né, digamos assim. Eu fui um pouco imaturo nessa questão de falar, cara, vou abrir mão de tudo,
Mas eu tinha aquela confiança que se eu me dedicasse ao máximo, em 6 meses eu conseguiria estar oficialmente empregado. Lembrando que eu já estava fazendo alguns freelas, tá? Eu já tinha feito alguns sites, eu já estava entregando ali valor ali para algumas empresas e tal. Mas oficialmente carteira assinada, tá trabalhando no mundo da tecnologia, não, ainda não. Só era freela mesmo. O que aparecia de freela eu fazia e estudava nas horas vagas ali. E conciliava também com o trabalho lá, que eu precisava trabalhar 8 horas por dia. Então eu pedi demissão e comecei a estudar 12 horas por dia. Parece impossível? Parece, mas não é impossível. Eu estudava 12 horas por dia. Tinha hora que minha esposa batia na porta do quarto. Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, não tô precisando. Eu tô aqui focado nos estudos. Acordava cedo, passava o dia estudando. Parava somente nas horas ali do almoço, da janta. Tomava meu banho, voltava para dentro do quarto estudar 12 horas por dia. Isso por dias, por semanas, por meses. No quarto mês, eu comecei a fazer várias entrevistas para várias empresas. E foi interessante, porque só depois da 30ª entrevista que eu passei na minha vaga. E foi bem interessante esse passar na vaga, que eu vou contar agora para vocês. Foi extremamente interessante. Por quê? Eu vinha me dedicando demais. Tanto a área de Deep Learning, Machine Learning, Data Science, quanto também a desenvolvimento web, eu estava imerso, estava focado e estava entregando muitos projetos já. Estava postando demais no LinkedIn. Então, um fator muito importante, postar no LinkedIn. Tem gente que quer arrumar emprego sem postar no LinkedIn. Cara, mostra o que você está fazendo. Lembre-se sempre que recrutador não entende de código. Recrutador, como ele vai realmente buscar o seu perfil e falar, esse cara eu quero na minha empresa? Através das suas postagens. Então, poste no LinkedIn, não economize postagem. Poste o máximo que você puder no LinkedIn e o principal, poste conteúdo de qualidade, né? Não vai ficar lá postando toda hora coisas que não tem nada a ver com a sua área e principalmente coisas muito rasas em tecnologia. Pesquise, vê o que você está fazendo na sua área, o que você está estudando ali no momento. Veja um conteúdo um pouco mais aprofundado e poste. Quanto mais você puder postar no LinkedIn, poste, porque esse vai ser um portal de entrada para que os recrutadores olhem teu perfil e falem, quero esse cara no meu time. Então, postava sempre e comecei a fazer as entrevistas, mas 29 entrevistas foram não. Mas o principal, eu sempre olhava para o recrutador e falava assim, tá bom, você não gostou do meu perfil, você não vai me contratar. O que eu preciso que você faça? Por favor, me dê o feedback. Onde foi que eu errei? Por que você não gostou da minha entrevista? Ah, não gostei por causa disso. Tá bom, anotava tudo. E eu via se realmente fazia sentido o que o recrutador falou. Às vezes não fazia sentido, mas tudo aquilo que fez sentido, eu procurei melhorar para as próximas entrevistas. Até que eu passei da parte do recrutador, já fui para a parte técnica, e na parte técnica eu fui bem bacana. Então algumas empresas tinham o lance de time, então assim, entregava as provas lá para 3, 4, 5 desenvolvedores ao mesmo tempo. Quem entregasse primeiro já estava ali no patamar. Eu não consegui entregar logo de cara, então demorava um pouco mais, mas fui evoluindo a cada entrevista. Então é necessário. Tem gente que não passa na primeira, na segunda, na terceira entrevista e já está chorando. Oh meu Deus, isso não é para mim. Então você vai precisar ralar muito. E olha que no momento que eu comecei a me jogar nas vagas em tecnologia, foi ali no finalzinho de 2019 e 2020. Então estávamos, digamos, no começo da pandemia ali, todo mundo nessa euforia de conseguir mais devs, estava criando a tal da bolha dos devs e para mim assim, estava chegando proposta todos os dias, então estava um pouco mais fácil para receber proposta de recrutador. Para passar no processo seletivo é o mesmo, tá bom? Estude, se dedique, continue postando no LinkedIn. Então quando completou por volta de 4 meses e meio que eu já estava fazendo entrevistas ali, estudando, né, que eu já tinha deixado o emprego, foi interessante, porque eu já estava conversando com a minha esposa, falando, ó, temos mais 1 mês e meio aí de reserva, senão depois eu vou ter que voltar para trabalhar novamente e continuar estudando nas horas vagas. Mas eu não queria isso. Então eu mergulhei de vez. E começaram a aparecer entrevistas, não mais para poder fazer provas rápidas ali, mas para entregar conteúdo. Ou seja, faça um desenvolvimento web e versione de tal GitHub. Com esse link aqui, eles passavam um link ali, uma branch para você versionar o seu projeto, projeto rápido também, para eles entender ali o seu nível de conhecimento dentro do processo do GitHub e também do desenvolvimento, né? E foi exatamente nesse ponto onde eu consegui a minha primeira vaga, foi exatamente nesse ponto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a prova da Serasa, a prova do Santander, a prova da Convert de Florianópolis, todas para fazer no mesmo período, ou seja, me deram 5 dias
para entregar uma aplicação web rodando containers, dockers e toda a infraestrutura ali do processo de pipeline CI. Cara, eu falei, como é que eu vou dar prioridade a um ou a outro? E se eu me dedicar ao Santander, mas as vagas na Serasa estavam mais fácil? E se eu me dedicar à Serasa e as vagas na Convert estavam mais fácil? O que eu fiz? Chamei minha esposa, faça um café bem forte aí, mulher. Ela fez o café, vamos conversar. Recebi algumas propostas aqui, mas são desenvolvimentos web que eu preciso entregar. Resumo, eu quero entregar os 3. Ah, mas é impossível você entregar os 3. Eu vou conseguir. Foi aí que eu descobri que você ter um planejamento de infraestrutura, de códigos ali já pré-prontos, né? Hoje eu chamo isso de chassi, tem um chassi pronto ali, cara, isso te ajuda demais. Todas as provas pediam para ter uma tela de login e o usuário conseguir fazer a login a partir de um arquivo de uma API, né? A partir de uma API, bater na API, bateu na API e fez a login do usuário. E era interessante porque eu já tinha feito isso, deixado ali. Cara, eu vou deixar aqui pronto uma telinha de login, o desenvolvimento web, vou deixar aqui também pronto uma API para bater ali usuários. Qualquer coisa eu só mudo os campos aqui e refaço a API. Então eu já tinha deixado pronto. E eu falei, poxa, eu já tenho meio caminho andado. Se eu já tenho meio caminho andado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as 3. E foi o que eu fiz. Durante esses 5 dias eu dediquei, eu mergulhei no desenvolvimento web, entreguei as 3 aplicações e fiquei no aguardo. E foi interessante porque durante o tempo que eu enviei essas aplicações, o pessoal não me ligava. Passou uma semana e meia e não recebia ligação de ninguém. E eu pensei, não, vou ter que continuar estudando e vou ter que continuar me dedicando às provas. E parece uma coisa impressionante. Quando faltava exatamente menos de um mês para acabar ali a minha reserva de emergência, simplesmente o Santander primeiro me ligou e me fez a proposta. Depois a Serasa me ligou e depois a Convert de Florianópolis. Naquela época eu coloquei tudo na mesa e falei, poxa, eu sou um programador que estou começando meu primeiro cargo. Eu preciso me manter na área. Nem que seja ganhando menos, mas eu preciso me manter na área para que eu consiga engrenar a carreira cada dia mais. O que eu fiz? Eu aceitei a proposta da Convert, porque aparentemente era a menor empresa dentre as 3, mas é que eu poderia talvez somar um pouco mais, entregar um pouco mais de valor. E foi o que eu fiz. Mergulhei e eu caí num grupo de devs simplesmente, onde todos os cientistas de dados e pessoal de Deep Learning, Machine Learning, era simplesmente a galera que já era formada em física, só tinha físico ali, então eu ia desenvolver e dar sustentação numa plataforma web, que já estava rodando na verdade, ia evoluir essa plataforma para modelos de Machine Learning. Então nessa época não tinha chat GPT, não tinha nada disso que vocês conhecem, era tudo ali, a empresa que queria uma inteligência artificial tinha que fazer baixo nível, fazer os códigos ali tudo, fazer todas as conexões via API, e era isso que acontecia. Então, eu cheguei na empresa simplesmente para ajudar, dar suporte a essa plataforma que já estava ali desenvolvida. E eu entendia muito sobre Django na época, eu tinha mergulhado em Django e a plataforma estava toda em Django. E para mim, tirei de letra. É claro que durante muito tempo apareceram as dificuldades, sempre aparece, mas as dificuldades foram superadas através da minha dedicação. E no meu caso, que eu já tinha passado por tanta dificuldade na questão dos estudos, estudar um conteúdo específico da empresa onde eu estava trabalhando era totalmente tranquilo. Então, quando eu precisava, passava 2, 3 horas, 4, 5 horas estudando um conteúdo ali durante a noite para aprender determinado assunto, para conseguir dar o suporte à empresa. E para mim foi super de boa, porque eu já tinha sido treinado, provado ali durante as entrevistas da pior forma possível. 12 horas por dia, a entrevista, a pressão na mente, vai conseguir, não vai conseguir, vai ser chamado, não vai ser chamado. E o mundo da tecnologia é sobre isso. Até hoje, 5 anos depois de tudo isso, eu ainda vivo sob pressão em determinados momentos. Não como era antigamente, né? Que era a dificuldade de, cara, vou conseguir meu emprego, não vou, como é que tá? Mas as pressões hoje são diferentes, né? Então assim, eu tenho algo para entregar, eu preciso entregar valor todos os dias à empresa onde eu trabalho. E isso é super normal. Então o último pilar aí que eu falo para você que está chegando no mundo da tecnologia agora, não fique achando depois que você conseguir seu emprego, que você já estiver ali num time de devs, vai ser tudo fácil. Não vai ser fácil. Esqueça isso. Facilidade não existe em lugar nenhum, principalmente na tecnologia. Se fosse tão fácil como muitos pregam por aí, 6 meses, vou te entregar aí você trabalhando numa empresa, cara, a tecnologia não estaria pagando tão bem quanto paga hoje e não estaria necessitando de tantos devs que soubessem realmente fazer o trabalho. Devs têm
de sobra no mercado, tá? Então desenvolvedores tem de sobra, mas o que falta realmente esse que a mais nos desenvolvedores que entreguem soluções que realmente façam diferença para a empresa onde trabalham. Então minha dica para você, para finalizar esse vídeo que já ficou extremamente grande: se dedique ao máximo, não importa o que você faça, estude todos os dias e você vai perceber realmente se a tecnologia é para você lá no primeiro contato. Não espere passar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Não, o primeiro contato já vai definir se tecnologia é para você. Então fique atento e tenha certeza que esse canal aqui vai te ajudar muito. Você sair do zero ou você fazer sua migração aí, você que já está estudando, e chegar no seu objetivo final, que é conseguir finalmente a sua vaga, estar no mundo engrenado ali trabalhando com os devs, e vai dar certo. Não desista. Muita fé em Deus, foco nos códigos, muito estudo. Não espere que não vai cair nada do céu, então foco total nos seus estudos e vamos que vamos.